16 anos, Samanta fazendo 16 anos, e ela cresceu no Evangelho, louvando e glorificando a Deus, né? Louvado seja Deus. Eu espero que ela continue assim, porque ainda é uma caminhada muito grande, tem muita coisa ainda para andar. Eu espero que ela coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Se eu falar para ela, cuidado com as más conversações, cuidado com muitas coisas. Muitas das vezes você está indo no caminho legal, mas aparecem sempre uns pratos. Vocês se lembram? Na Babilônia. Quem estava na Babilônia? Estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou escolher homens que fossem homens belos, inteligentes, assim como essas jovens que estão aqui, esses jovens que estão aqui. E de repente, a Bíblia diz que eles foram criados na ciência daquele lugar, mas eles sabiam que eles tinham um Deus, e eles não se dobraram a outro Deus, e nem comeram as comidas que foram oferecidas pelo rei. Quando eles deixaram de comer as comidas oferecidas pelo rei, representa algo para nós hoje. Eles não se deixaram ser contaminados com as coisas do mundo. Muitas das vezes, falando para ela, às vezes tem coisinhas que a gente pensa que é tão banal, tão pequena, que no mundo espiritual é tão gigante, é tão grande. E aí precisamos andar sempre com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, para que assim a gente não vacile. Quer um dos exemplos de vacilo? O homem é muito inteligente. A Bíblia relata que ninguém teve sabedoria e terá sabedoria humano como ele, Salomão. Na infância de Salomão foi muito complicado, porque sempre os mais velhos queriam se sobrepor. Absalão queria se sobrepor. Ele que era o príncipe, ele que queria ser o rei. Mas no meio da humilhação de Salomão, Deus escolheu justamente ele para ser o sucessor de Davi. E quando ele se senta agora para orar, para pedir algo para Deus, Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele pediu sabedoria. Há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Muitas pessoas são inteligentes e colocam a inteligência para o mal, mas o sábio pega a inteligência e coloca para o bem. Mas Salomão, com toda essa sabedoria, vacilou. E ele mesmo diz: eu vacilei, pequei contra o Senhor. Então, o tópico do que eu acabei de falar é para dizer que tudo que nós passamos e tudo que nós fazemos é com propósito, mas no meio dessa caminhada vai aparecer tantos desafios que vocês jamais vão imaginar. Queria também louvar a Deus. Esse culto também se refere ao jovem Rairônia, que decidiu a melhor parte. Na Bíblia tinha duas mulheres que estavam com Jesus. Jesus estava na casa dessas duas mulheres, mas a Bíblia diz que uma delas decidiu a melhor parte. A melhor parte para um jovem não é o futebol, a melhor parte para um jovem não é o bar, a melhor parte para um jovem não é a cerveja, não é a praia. A melhor parte para um jovem é estar na presença de Deus, como diz a sua palavra. Como poderá o jovem vencer o mal? Diz o Senhor: guardando as palavras do mestre na tábua do seu coração. Aleluia. E quando eu guardo as palavras de Deus na tábua do meu coração, há um mover no mundo espiritual, viu, Rairônia? Escolheu a melhor parte. Não nasceu no meio evangélico, mas algo queimou dentro de você. Isso é muito importante. E bem-aventurado pelas pessoas que Deus colocou na tua vida para dar o toque da palavra. Tá? Essa moça aqui, esse moço, seu Edson, Dona Val, aquele jovem lá da Adventista que sempre falou para você. Isso é muito importante. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, tem algo me queimando por dentro. Eu estou falando, estou sentindo uma força. É muito
importante quando você encontra um jovem que influencia outro jovem para estar na melhor parte, que é a presença de Deus. Ontem subiu um tanto de jovem no Turiúba gritando com bandeira, era um berro louco. E a Bíblia diz que os homens se enaltecem, os próprios homens, porque não foram ensinados pelos vossos pais a esquecer as coisas do mundo, a criatura, e da glória ao Criador. Ainda que eu torça para algum time, mas quando eu tenho a consciência em Deus, eu não saio por aí gritando, eu não libero palavrão, eu tenho consciência que eu tenho aquilo ali, mas ele não é o foco, ele não sobrepõe a nada disso. O que sobrepõe é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que todos os jovens que se colocaram na presença de Deus foram parar na caverna, cheio de leão, mas o leão não comeu. E o leão representa Satanás, representa o mundo. Não toca, ainda que o mundo tente contra a juventude, contra aqueles que estão na presença de Deus, vão cair por terra. Daniel foi um exemplo. Jogaram Daniel na cova de um leão. Vários leões, não era só um. Se um leão já é difícil, agora imagine vários, famintos. Porque a Bíblia diz que os leões estavam com fome. Armaram algo para acabar com a vida de Daniel. Mas no dia seguinte, quando ele chega na porta daquela caverna, naquele lugar onde estavam os leões, ele grita: Daniel, que está aí? Estou aqui, meu Senhor, vive o Senhor. O que isso quer dizer? Ei, alguém vai gritar pelo teu nome. Eu entendo essa passagem, movido pelo poder de Deus, que da mesma forma que o rei chegou na porta, procurando se Daniel estava ali, ele estava vivo, Jesus faz algo mais magnífico ainda. Chega na porta da tumba de Lázaro, ele diz: Lázaro! Ele não perguntou se ele estava lá não, ele disse: Lázaro, sai para fora, aleluia. Então vocês que são jovens, meu coração se alegra. Ai de mim se tivesse a idade de vocês. Um monte de jovens bonitos aqui, cheio de energia. Essa moça ali tem uma energia legal, essa aqui também tem. Todos vocês jovens têm uma energia que precisa ser canalizada. O que é uma energia canalizada, jovens? Quando entendemos isso no meio físico, você vai ver que quando um raio ele se desloca de uma nuvem para a terra, ele é atraído por uma força magnética. Há uma força eletromagnética que atrai um raio, que ele se desloque para a terra. É justamente a própria terra. É o fator negativo atraído por cargas positivas de elétrons. E vocês, qual é o fator que faz com que haja essa conexão entre o céu, assim como o raio vem do céu para a terra? Quem faz a conexão do céu aqui na terra para vocês jovens é o Espírito Santo. Há uma conexão agora. E o jovem cheio do Espírito Santo, quando ele está indo para um lugar que ele vê que aquele lugar é errado, o Espírito Santo automaticamente fala com ele. Ele: poxa, eu estou nesse lugar aqui, então não é legal. Quer ver como um jovem cheio de Deus, além de vencer leões, vence fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que também não se contaminaram com as coisas do mundo. Eles não beberam a bebida da Babilônia, eles não se embriagaram com os manjares da Babilônia. Sadraque e Mesaque e Abednego não fizeram isso, clamaram ao Deus de Israel. Logo jogaram os 3 dentro de uma fornalha ardente, e era tão ardente que quem ia levando eles amarrados para jogar dentro da fornalha morreu, e eles caíram dentro do fogo. E a Bíblia diz que o rei, quando olha, diz: ué, não era 3 que foram lançados dentro? Ao mistério: mas porque eu vejo 4 e tem um de branco passeando lá dentro? Aleluia, era Jesus. E é esse Jesus que tem guardado vocês, jovens. A Bíblia diz: jovens, não ameis o mundo, nem o que há do mundo, porque quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Eu deixo essa palavra
ao coração de vocês jovens, não somente por Railone, da minha filha Samanta, mas para todos vocês que estão aqui, os jovens que vão me ver pelas redes sociais, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre.